Para concluirmos nosso estudo sobre a poesia da terceira geração romântica brasileira, iremos agora analisar a poesia amorosa de Castro Alves. Bem, meus amigos, vamos agora analisar um poema de tema amoroso do Castro Alves, o poema Boa Noite, um dos mais conhecidos dentro desse universo da poesia amorosa do Castro Alves, e vamos verificar como a sua abordagem sobre o tema do amor e da mulher é bem diferente dos poemas dos poetas das gerações anteriores, né? Vamos ver agora uma mulher mais sensualizada, mais concreta, que não é nem a amada de olhos verdes indiferente ao eu lírico, como no Gonçalves Dias, ou menos ainda, como as virgens vaporosas e inatingíveis do Álvares de Azevedo. Analisaremos agora um poema de temática amorosa de Castro Alves para percebermos essa forma diferente como a mulher é tratada, né, na poesia dele, comparando com poetas das gerações anteriores. O título do poema é Boa Noite. Boa noite, Maria. Eu vou-me embora. A lua nas janelas bate em cheio. Boa noite, Maria. É tarde, é tarde. Não me apertes assim contra teu seio. Boa noite, e tu dizes boa noite, mas não digas assim por entre beijos, mas não mo digas descobrindo o peito, mar de amor onde vagam meus desejos. Julieta do céu, ouve, a calhandra já rumoreja o canto da matina. Tu dizes que eu menti? Pois foi mentira. Quem cantou foi teu hálito, divina. Se a estrela d'alva os derradeiros raios derrama nos jardins do Capuleto, eu direi, me esquecendo da alvorada, é noite ainda em teu cabelo preto. É noite ainda, brilha na cambraia, desmanchado o roupão, a espádua nua, o globo de teu peito entre os arminhos, como entre as névoas se balouça a lua. É noite, pois, durmamos, Julieta, recende a alcova ao trescalar das flores. Fechemos sobre nós estas cortinas, são as asas do arcanjo dos amores. A frouxa luz da alabastrina lâmpada lambe voluptuosa os teus contornos. Ó, deixa-me aquecer teus pés divinos ao doudo afago de meus lábios mornos. Mulher do meu amor, quando aos meus beijos treme tua alma como a lira ao vento, das teclas de teu seio que harmonias, que escalas de suspiros bebo atento. Ai, canta a cavatina do delírio, ri, suspira, soluça, anseia e chora. Marion, Marion, é noite ainda. Que importa os raios de uma nova aurora? Como um negro e sombrio firmamento, sobre mim desenrola teu cabelo e deixa-me dormir balbuciando. Boa noite, formosa Consuelo. Bom, apesar de estarmos diante de um poema em que são citados 4 nomes diferentes de mulher, na verdade, o poema descreve uma cena que se passa entre um homem e uma mulher. Mas essa mulher ela é nomeada de maneira diferente à medida que a relação entre eles vai se tornando mais sensualizada, mais erotizada. Então, primeiramente, ela é nomeada como Maria, né? E é uma referência na nossa cultura católico-cristã a uma relação direta com a santa, né? A Virgem Maria. Então, é o momento inicial em que os amantes, né, estão no momento em que ele se despede dela e, e dizendo que já está tarde, né? E ela já começa de maneira bem sutil o jogo da sedução, quando no momento em que ele se despede, ela o abraça. Na segunda estrofe, esse jogo de sedução vai se tornando mais intenso, né? Porque, como ele diz, ela começa a beijá-lo e a se despir, né? Porque ela descobre o peito no momento em que ele está se despedindo dela. Mas não mo digas, ela dizendo boa noite para ele, mas não mo digas descobrindo o peito. Quer dizer, ela diz boa noite, mas ao mesmo tempo as atitudes dela não são de despedida, são de tentar prendê-lo com ela. Na terceira estrofe, ele já a nomeia como Julieta, personagem da famosíssima peça de Shakespeare, Romeu e Julieta.
né? E nesse momento ele chama a atenção dela para o fato de que a calhandra, ou seja, a cotovia, canta já anunciando a manhã que vem chegando, né? Ele diz para ela que a calhandra está cantando, rumorejando o canto da manhã, da matina, e ela diz para ele que ele está mentindo. E nesse momento é que ele começa a se entregar à sedução, ele começa a aceitar a ideia de que os dois devem ficar juntos. Ou seja, sabendo que realmente a calhandra, né, a cotovia, o pássaro, cantou e que está amanhecendo, mesmo sabendo disso, ele aceita que não está amanhecendo. Ele aceita que não houve canto nenhum de pássaro e diz para ela que pois foi mentira, quem cantou foi teu hálito divino. E aí, diante de todas as evidências de que amanhã está chegando, mesmo assim, ele aceita a ideia de que ainda é noite, de que ainda vai demorar a chegar amanhã. Por exemplo, os derradeiros raios da estrela d'alva, né? Estão mostrando que amanhã vai chegar, mas ele olha para os cabelos pretos da amada, cabelo preto no caso, uma referência à escuridão da noite, e diz que ainda é noite no cabelo dela. E nessa quarta estrofe, uma nova referência ao romance, à peça Romeu e Julieta, quando ele fala dos jardins do Capuleto. Inclusive, nesse momento, nós temos uma referência da cena em que Romeu sobe pela sacada do quarto da Julieta e os dois passam a sua noite de núpcias. Na próxima estrofe, nós temos a descrição da amada se despindo, né? Ela desmancha o roupão, a espádua nua, a espada seria o ombro, né? Então ele faz uma referência aí à nudez dela, que ela começa a se despir, e é uma estrofe em que há uma carga de sensualidade muito grande quando ele se refere ao globo do peito dela entre os arminhos. Arminhos é uma referência à cor da pele. Arminho é um animal de pelo muito branco, né? É um animal que habita regiões muito frias e ele se camufla na neve de tão branco que ele é. Então é uma referência à cor da pele dela. A estrofe seguinte vai falar do ambiente, do cheiro, né, o trescalar das flores. Recende a alcova ao trescalar das flores, ou seja, o quarto, a alcova, o quarto do casal, tem um cheiro de flores exalando o seu perfume. Na estrofe seguinte, notem que o nível de sensualidade ele vai se tornando mais intenso, e aí ele cria uma imagem que seria até uma imagem de personificação, em que a própria lâmpada, a própria luz da lâmpada, lambe os contornos da amada. Então aí a gente tem a sensualidade cada vez se tornando mais intensa, né? A frouxa luz da alabastrina lâmpada lambe voluptuosa, ou seja, de maneira sensual, os teus contornos, né? Na próxima estrofe, novamente, ele vai se referir ao fato de que ele já beija o corpo dela, já toca os seios dela, né? Mulher do meu amor, quando aos meus beijos treme tua alma como a lira ao vento, das teclas de teu seio, que harmonias, que escalas de suspiros, bebo atento. Essa próxima estrofe, que é a penúltima, seria o êxtase, o auge da relação amorosa. E a gente percebe isso pelas exclamações, pelos verbos que ele usa. O segundo verso dessa penúltima estrofe é formado basicamente por verbos. Verbos que fazem uma referência ao momento do êxtase sexual, sensual. Ri, suspira, soluça, anseia e chora. E aí ela já é chamada de Marion. Marion é uma personagem, né, de uma peça do escritor Victor Hugo, Marion de Lorme, que é uma prostituta que se regenera pelo amor.
E nesse momento ele já mostra que não está nem aí para o fato de que está amanhecendo. É noite ainda. Que importa os raios de uma nova aurora? Que importa se o sol nasceu? Para ele ainda é noite e pronto. E na última estrofe, né, seria o momento, a conclusão da cena poética. Nessa última estrofe você tem a personagem é chamada de Consuelo. Consuelo é a personagem de um romance de George Sand. George Sand, apesar do nome masculino, é uma mulher. É uma escritora francesa que usava esse pseudônimo. E Consuelo é uma espanhola, que no romance é uma mulher de bastante sensualidade. Então você vê que ele vai mudando o nome da amada, vai se tornando um novo nome de acordo com cada momento do poema. O momento de maior sensualidade, né? Você tem a referência a personagens que coincidem com essa sensualidade. E aí ele conclui o poema se despedindo, aliás, dizendo boa noite, né? No último verso você tem a expressão boa noite, mas não é mais um boa noite como o da primeira estrofe, o boa noite de quem está se despedindo. É o boa noite de quem vai dormir junto. E deixa-me dormir, balbuciando, boa noite, formosa Consuelo. Observe que essa relação entre eles, uma relação carnal aconteceu, diferente das gerações anteriores em que a mulher era inatingível. Então aqui a mulher é mais concreta, a mulher é mais palpável, a relação carnal entre homem e mulher ocorre, e além disso, é ela quem toma a iniciativa. Ele estava se despedindo e ela é que, através da sensualidade, não permite que ele vá embora, e é ela então quem proporciona o acontecimento dessa relação.